Hoje a gente vai fazer o nosso último café da manhã ainda sobre as solas da Reforma Protestante, não é mesmo, Jessiquíssima? Sim, sim. Pois é, a gente vai falar hoje, gente, sobre soli Deo glória, ou seja, somente Deus a glória. E sobre isso que a gente vai conversar, para isso a gente vai receber o teólogo Tiago Diniz, que está aqui com a gente. É vai tomar verdade, um cafezinho Jéssica, com a gente, vai tomar Serginho. esse cafezinho com a gente aí e nós vamos debater aí, porque afinal de contas começamos com somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo e hoje glória somente a Deus, e eu cumprimento nosso querido Tiago. Bem-vindo, Muito bom Tiago. bom dia, pastora Jéssica. Seja bem-vindo, meu irmão. Serginho. Tomar um cafezinho, um suquinho, um cafezinho, alguma coisa Eu assim? já estou tomando água, aceito Aguinha. mais um pouquinho. Aí, ó, então nós vamos Ó, colocar. é tão difícil um convidado aceitar, né, na hora do café. É da manhã, verdade, porque aí eles chega e ainda escolhe, você vê que já tem posição firme, isso é bom. Meu querido Tiago, a gente falou aí essa semana toda sobre, né, as 4 e hoje a gente encerra com a quinta, né, ou o quinto sola aí, e a gente vai falar sobre soli Deo glória. A glória somente a Deus. Por que essa inserção dessa sola nesse contexto todo? Bom, primeiramente, é uma semana muito histórica aqui para a gente. A gente comemora aí os 502 anos da Reforma Protestante e tem tudo a ver também com a nossa história. E não menos importante que os demais somente, né? A gente crê que o somente deu glória é o resultado dos demais somente. Historicamente falando, pastor Serginho, o somente deu glória é justamente uma tentativa de retomar essa soberania. Se a salvação não é meritocrática, se ela é pelos méritos de Cristo, então, em primeira instância, nós precisamos devolver a glória que é de Deus. E através também desses slogans, que não foram escritos por Martinho Lutero, fica aqui a guisa, né, de conhecimento, é um resumo das 95 teses afixadas lá no Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro, propositalmente, um dia que estava antecedendo o dia de Todos os Santos. E o somente deu glória é o resultado de que, se os méritos são de Cristo, nós retornaremos a glória para Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, né, no capítulo 10, verso 31, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, fazemos para a glória de Deus. E diretamente o soli Deo glória, ele combate duas principais ênfases. A Igreja Católica Apostólica Romana, que estava tomando a soberania do clero, as pessoas não tinham tanta instrução bíblica. O termo é em latim, somente a Deus a glória, e toda a canonização da época. Todos os padres, o que Lutero estava tentando deflagrar nas 95 teses, é que o sacerdócio é de todo aquele que crer em Cristo Jesus. Todo aquele que realmente pertence a Cristo Jesus se torna santo. E ainda que sejamos santos, nós não seremos dignos de sermos canonizados. Então a ênfase do somente a Deus a glória é que as nossas obras podem ser boas em Cristo Jesus, mas a ponto de sermos relembrados e sermos santificados pelas obras, essa foi uma da posição de Martinho Lutero, dizendo não, somente a Deus toda a glória. Se a gente faz alguma coisa de boa, a gente faz porque temos Cristo em nós, né? Exatamente. E eu achei muito interessante, você citou o texto de 1 Coríntios 10, e eu acho muito lindo esse texto porque remete não apenas à nossa salvação, que por ela damos Deus a glória, mas também o resumo da nossa vida, né? Desde o começo ao fim, das coisas menores às maiores, do comer ao beber, né? Que parece coisas tão corriqueiras do nosso dia a dia. Né? Mas em tudo que nós fazemos, como seres holísticos, em tudo, nós damos Deus a glória por isso. Não é por nós, não é para nós. Tudo é dele, tudo é para ele. Do começo ao fim, é tudo dele. Então, eu acredito que foi isso que Martinho Lutero queria trazer também.
Sim, até porque historicamente existia aquela divisão. Se a Igreja Católica Apostólica Romana inicia-se em Constantino, ele traz os rudimentos do império para dentro da igreja. E houve aquela divisão entre sacro e profano, aquilo que é santo e aquilo que é secular. O que Paulo disse através disso e o que as 95 teses nos ensinam é que, como a pastora Jéssica disse, pastor Sérgio, em tudo nós fazemos para a glória de Deus. Não há nenhum louvor, ainda que tenhamos dons, ainda que sejamos pessoas grandemente usadas por Deus, tudo precisa culminar em Cristo. Existe uma pergunta, é uma pergunta do Catecismo Breve de Westminster, é uma pergunta utilizada para crianças. Deveria ser utilizada em escolas dominicais. Se eu não me engano, são 147 perguntas. E a primeira pergunta do Catecismo é: qual o fim principal do homem? A resposta é contundente e eficaz: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Além da nossa vida ser um instrumento para a glória de Deus, nós desfrutamos de tudo que Deus nos proporciona, em todas as coisas, seja como o pastor Serginho no programa, na família, torcendo, vendo um filme, em qualquer circunstância. Nós fazemos isso para a glória de Deus. E o que a Reforma Protestante tenta resgatar é a gente entender que em todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade, seja ela política, social, econômica, em todas as esferas, nós precisamos glorificar a Deus como professor de teologia, como professor nas escolas, em academias, nas faculdades, enfim, nós precisamos retornar esse louvor para Deus. E eu também destaco aqui a importância do Soli Deo Gloria em sermões, em liturgia de cultos, onde nós não percebemos a glória de Deus. É triste ver, por muitas vezes, você se deparar com cultos onde palavras são antropocêntricas, onde louvores não são dados a Deus, mas fala do ego do homem, né? De você estar por cima, e depois é uma confusão, e aquilo deixa a igreja refém da glória que o homem vai tentando tomar sutilmente para ele, né? Gravou um CD, devolve a glória para Deus, pregou uma palavra, prega sobre o Cristo bíblico, aquele que morreu e ressuscitou, um sermão expositivo, com fidelidade, prepara para isso, né? E hoje a gente percebe alguns objetos tomando essa glória. Vem para cá que você vai levar a sua toalhinha, né? Você vai levar o martelinho, e aqui a mão de Deus está. Isso é um perigo, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí a gente vê quando principalmente essa forma de se ver, de se pregar e se anunciar o Evangelho e até de se viver o Evangelho, ela se torna muito almática, valendo-se aí apenas pelos sentimentos, aquilo que satisfaz ao homem. E nem sempre é assim, né? Nem sempre. Deus não está interessado somente na nossa alegria. Ele quer que sejamos felizes, superabundantes. Mas Deus está mais interessado em forjar o caráter dele em nós. E ter o caráter de Deus em nós, muitas vezes, isso não nos alegra. Uma palavra dura vindo de um púlpito, por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, embasado pelo Espírito Santo, nem sempre gostamos. Temos dificuldade com leituras, um bom devocional. Tudo isso revela mesmo se estamos vivendo para a glória de Deus. E eu percebo que é uma urgência o Soli Deo Gloria, nos dias atuais, em pleno século XXI, os nossos cultos, as nossas células, as nossas reuniões, nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus, repensar mesmo os nossos métodos, as nossas liturgias, não para tocar no ego das pessoas, para trazer somente prazer. Eu quero ouvir uma palavra porque eu estou mal. Não, eu quero ouvir uma palavra porque eu quero perceber a minha maldade. É diferente. Eu quero ouvir uma palavra vindo da parte de Deus para perceber
o homem pecador que sou, e há uma necessidade de redenção, né? Todos os dias nós precisamos tomar a cruz, negarmos a nós mesmos e seguir a Jesus. Então eu respondo dizendo, os nossos cultos, eu acredito que já existem, né, várias igrejas que se preocupam com a glória de Deus e faz lembrar aqui os 502 anos da Reforma Protestante, louvores mais bíblicos, sermões mais bíblicos, reuniões mais cristocêntricas, e tudo isso nós estamos fazendo para a glória de Deus. É tão interessante que isso vem numa contramão, principalmente esta sola aí, especialmente nos tempos de hoje, né? Onde se prega muito assim, ó, meu corpo, minhas regras. Você pode ser o que você quiser ser, né? Você não existe verdade absoluta, você tem a sua verdade, pronto, acabou. Então, todo esse contexto hoje é exatamente para eliminar essa posição de glória que o próprio Deus ele tem que ter na nossa vida, para que as outras 4 solas, elas se efetivem também. Façam sentido. Façam sentido, né? Elas comuniquem, vamos dizer ali, com essa última aqui, a gente colocando aqui no programa, né? Pela ordem, né, Tiago? Excelente. Vale destacar que quando Lutero decide escrever as 95 teses, ele é um monge agostiniano. Ele pertence à igreja. Então não foi uma tarefa fácil começar a labutar em favor da glória de Deus. Eu acredito que essa semana já está marcando a nossa vida, o programa que está dando toda liberdade e audiência para os 5 solas, mas como os reformadores já diziam, desde o século XVI, uma igreja reformada sempre reformando. Então nós continuamos a reformar. E é importante, como o pastor Serginho disse, né? Eu também sou universitário, nós percebemos isso dentro das academias, dentro das faculdades, essa relativização da verdade. Nós sabemos que a verdade, ela é absoluta e ela tem nome. Ela é Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, o Soli Deo Glória reconhece que Cristo é tudo, o centro de todas as coisas, e não o homem, né? Já dizia um grande teórico, né? Jacques Rousseau, ele dizia, o homem nasce bom, e o meio é que corrompe. Mas o apóstolo Paulo disse o contrário, em Romanos 3, o homem nasce mal, e carece da bondade e da misericórdia de Deus, porque todos quanto pecaram, foram destituídos da glória. Então, em Cristo, nós somos retomados a esse caminho da glória. E se é Cristo quem nos resgata, é o primeiro missionário, é Ele quem expia, é a propiciação do nosso pecado, é o mediador entre Deus e os homens. O homem não tem mérito, então o homem precisa fazer? Devolver a glória para Deus. Uau! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.